tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da PHB. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Sei que todo mundo tem aí os seus afazeres, né? Tem os seus compromissos, tem projeto para fechar, tem venda para concretizar. E estamos aqui para ter uma conversa hoje sobre geradores a diesel e bancos de capacitor em projetos fotovoltaicos. Hoje eu vou estar aqui na presença do meu colega Fernando Schmidt. Pessoal, antes de eu passar a palavra para o Fernando, só uns avisos, tá? Vocês fiquem à vontade aí para mandar as dúvidas. Esse webinar vai ficar gravado, tá? Então, se futuramente a gente precisar fazer alguma consulta, tirar alguma dúvida, vocês vão também ter o nosso contato no final da apresentação. E antes também de eu soltar a palavra para o Fernando, vou contextualizar um pouquinho, tá? Pessoal, por quê? Por que que a gente vê em alguns projetos fotovoltaicos, em alguns projetos elétricos, a presença de um banco de capacitor, certo? Ou por que de um gerador a diesel? A gente vai ver aqui hoje, mais adentro, mas, enfim, o capacitor ele vai estar lá, o banco de capacitor, para compensar o reativo do cliente, certo? E o gerador a diesel vai estar pela uma ininterrupção que aquele cliente precisa da rede. Ele não pode parar com a alimentação da rede por qualquer que seja o motivo, ou, em alguns casos, ele quer trabalhar com a energia do gerador num horário de ponta, certo? Ele não quer perder o dinheiro que se paga para uma concessionária no horário de ponta e ele quer continuar operando. Só que isso tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar num fotovoltaico, certo? E é para isso que a gente está aqui hoje, pessoal. A gente se coloca à disposição, claro, futuramente, para ter uma conversa mais caso a caso, né, Fernando? Mas hoje a gente está aqui com um caráter mais introdutório, certo? Vamos falar, mas hoje é, digamos, uma apresentação. Então, Fernando, fica à vontade aí, é contigo agora. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação, Ivan. Ao longo aí desse webinar, a gente vai trocar mais alguma ideia e no final a gente vai ter as dúvidas, né, que o pessoal pode ir mandando ao decorrer do webinar. Então, como o Ivan já me apresentou, sou o Fernando Schmidt, sou do time de engenharia da PHB, e hoje vou estar aí com vocês batendo um papo, né, sobre alguns cuidados que se precisa ter, né, o integrador precisa ter no momento de um levantamento técnico, de um projeto, de uma execução de usinas fotovoltaicas em clientes do grupo A, principalmente, tá? Nada impede de um cliente de menor porte, cliente do grupo B, a gente vai comentar ainda o que é cliente do grupo A, tá? Para quem não sabe, mas clientes aí que recebem a energia em baixa tensão, que são clientes do grupo B, também podem ter geradores a diesel, tá? Mas como a maior parte dos clientes que possuem geradores a diesel e principalmente banco de capacitores são do grupo A, é mais desses clientes que a gente vai estar falando hoje, tá? Mas o que a gente fala hoje também se aplica a clientes do grupo B quando esses têm gerador a diesel, seja automático ou não, tá bem? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Podem mandar dúvidas no decorrer do webinar, que ao final a gente vai estar conversando sobre, se não der tempo hoje, essa apresentação vai ficar disponível no nosso YouTube, PHB Solar, tá? E a gente vai responder também os comentários lá. E se tiver algum caso mais específico aí, como o Ivan falou, podem entrar em contato com nós ali na PHB, né? Que a gente pode analisar também e auxiliar vocês caso a caso, quando é algo mais complexo, tá bem? Então, vamos lá. Então, primeiro, né, explicando o que são clientes do grupo A. Então, clientes do grupo A, eles são clientes de médio grande porte, normalmente, tá? Que recebem energia da concessionária por meio da rede primária. O que é a rede primária? É a rede de média tensão. Então, quando tu olha um poste lá, tu vê aqueles 3 cabos, né? Na parte superior, na horizontal, aquela lá é a rede primária. Então, é na classe de kilovolts, né? kV. A rede secundária é a rede da baixa tensão, que quando tu olha o poste são aqueles 4 condutores, né, que estão na vertical. Então, tu tem o neutro e as 3 fases, ali é a rede secundária. Clientes que são atendidos por essa rede, normalmente residências, comércios de menor porte, são clientes do grupo B, tá? Clientes que recebem na baixa tensão. Os clientes do grupo A recebem, então, a energia diretamente daqueles condutores da média tensão.
tá? Então, como é que a ANEEL define esses clientes? Então, é o grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, 2.300 volts, né? Ou atendidos a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, tá? Hoje, os principais clientes que a gente vai comentar são clientes do subgrupo A4, tá? Que são clientes atendidos entre 2,3 kV a 25 kV, tá? Também vamos comentar, a gente vê bastante clientes do grupo A3A, que são clientes aí normalmente de 34,5 kV. Alguns estados utilizam também essa classe de tensão, tá? Mas o que mais se vê aí normalmente são clientes 13,8, 23,1 kV. Então, são clientes estes que vão ter normalmente geradores a diesel e banco de capacitores. Então, o que é gerador a diesel? Você sabe, isso é mais comum, né, a gente falar. São os geradores que estão lá para, normalmente, função de backup, né? Então, quando falta energia, por exemplo, um supermercado que não pode ficar sem energia porque descongela os freezers. Um hospital, por exemplo, que não pode faltar energia, ele vai ter um gerador de backup. Ele também funciona para, normalmente, atender no horário de ponta, horário que a energia é mais cara. Então, mercados que utilizam aí muita energia no horário de ponta, normalmente ativam o gerador a diesel para suprir a energia nesse horário em que é mais caro, tá? Então, essa aí é a classificação que a gente vai atender. E por que a gente fala mais de grupo A? Porque são os clientes que pagam o excedente de reativo, tá? Então, são, consequentemente, os clientes que vão ter, normalmente, banco de capacitor, tá bem? Então, é desses clientes que a gente vai estar falando. Vamos seguindo. Antes de falar mais adentro sobre essas particularidades em clientes que têm geradores a diesel e que têm banco de capacitor, né, na instalação de sistemas fotovoltaicos, a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar quais são esses clientes do grupo A, tá? Então, o primeiro fator é olhar, obviamente, a fatura de energia desse cliente, tá? Segundo ponto, não tem a fatura ou é um cliente inicial, como é que eu vejo se ele é cliente grupo A ou grupo B? Vai lá no padrão de entrada dele e observa. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas cabines de medição, tá? Então, a cabine da esquerda, essa aqui, é uma cabine de medição com a proteção na baixa tensão. Então, notem que o cliente ele recebe essa tensão nesse caso aqui é 23,1 kV, tá? Então, em média tensão. Tem o transformador no poste, então ele tem esse transformador no poste. Então, toda a tensão que entra aqui para dentro está na baixa tensão. Tem o disjuntor na baixa tensão. Então, a proteção dele que está aqui dentro está na baixa tensão. Tem também o medidor aqui medindo essa energia já na baixa tensão, certo? Então, aqui dentro estão os TCs, porque essa corrente que entra é uma corrente elevada, né? Então, os TCs estão aqui para baixar a corrente e o medidor conseguir ler. Tem outra opção de entrada de energia para clientes do grupo A, que é esse cubículo aqui da direita, tá? Que é uma medição na média e não tem a transformação aqui dentro. Então, aqui está o poste que deriva a energia para dentro da medição. Aqui há a medição e a proteção na média tensão. Então, toda a interrupção está no 23,1 kV. E daqui sai para dentro do cliente, onde vai ter os transformadores. Então, toda a transformação dele está dentro da unidade, né? Então, o cliente ele vai ter a medição e a produção na média, mas a transformação está lá dentro, tá? Isso aqui é só para vocês também terem noção, alguns integradores ainda não viram, né? Principalmente quem está entrando hoje na mini geração, isso aqui é interessante de entender e compreender, né? Então, aqui está a parte interna da medição na baixa tensão. A gente tem aqui o medidor, tá? Aqui a gente tem a proteção na baixa tensão, então o disjuntor caixa moldada, que a gente conhece já bem. E aqui estão os TCs, tá bem? E aqui na direita está o interior daquele cubículo que a gente viu lá na foto, que é a medição e a proteção na média tensão. Então aqui tem o disjuntor, então esse carinha aqui é o mesmo carinha desse aqui, só que ele interrompe essa energia na média tensão. Então ele tem óleo aqui dentro, tá? Para extinguir o ar quando existe essa interrupção. Aqui está o relé de atuação, porque esse disjuntor aqui, ele é burro, vamos dizer assim, ele é só uma chave. Ele precisa ser comandado por alguém, que é, no caso, esse relé, aqui no caso multifuncional, porque existe já uma mini geração nesse local, tá bem? Então, aqui mais de perto, um disjuntor da baixa tensão, tá? Que está dentro da cabine de medição da unidade que recebe em média tensão, né? E aqui está o disjuntor da média e o relé, no caso aqui é um
um relé da marca Pexon, o URP 6000, que é um relé multifuncional aí, que é utilizado normalmente para projetos de mini geração que exigem, né, essa medição na média. Existem outras diversas marcas que também têm os relés, ABB, Schneider, enfim, várias marcas que prestam, né, esse serviço aqui. Falando um pouco mais sobre agora o tema, né, principal do nosso webinar. Então, esses clientes do grupo A, normalmente eles apresentam cenários distintos de clientes do grupo B. Então, cenários que demandam, né, uma pesquisa muito maior, um projeto muito mais detalhado. A engenharia precisa estar dentro desse cliente e precisa verificar quais são as particularidades que estão naquele local, tá? Que no caso aqui, principalmente, é a presença da GMG, que é Grupo Motor Gerador, com o QTA, que é o quadro de transferência automática, tá? Isso aqui vai ter quando esse grupo motor gerador é automático, ou seja, ele está sempre a quente. Quando ele sente a falta de energia no local, ele automaticamente transfere a carga para o gerador. Então, ele tira a carga da rede, né? Faltou energia da rede. Ele verifica isso, ele tira a carga da rede e ele transfere essa carga para o gerador a diesel, que parte automaticamente, tá? E aí que mora o problema de tu instalar um sistema fotovoltaico sem verificar isso aqui, tá? A gente vai estar falando na sequência. Segunda questão, a presença de banco de capacitores para correção de fator de potência, tá? São 2 pontos que a gente vai abordar nesse webinar em como conectar esse sistema fotovoltaico nesses clientes que possuem, né, um desses fatores ou os dois, tá? Então, o que é um GMG? Tá? É o grupo motor gerador, aquele motor a diesel, tá? Que toca um gerador para gerar essa energia para o cliente que está sem energia naquele momento. E o que é o QTA, o quadro de transferência automática? É esse carinha aqui. Ele basicamente é composto por 2 contatoras, tá? Aqui no caso tem um disjuntor, que é o disjuntor do gerador. O disjuntor da rede está lá no padrão de entrada. E essas 2 coisinhas aqui, que são as contatoras, que são os principais elementos dessa transferência automática, tá? Então, o que a gente tem aí num QTA? Normalmente, essa energia ela vai estar vindo da rede. Então, essa entrada da contatora da direita aqui é a entrada da rede. Então, quando tem rede, a carga vai estar sendo alimentada por aqui, tá? Então, esse barramento vai estar alimentando o barramento da carga, que é esse barramento de cima. Então, esse é o fluxo normal. Entra pela rede, sai pelos condutores que vão alimentar o QGBT interno, né, que são as cargas. Faltou energia, o que acontece? Essa contatora aqui vai abrir, então ela vai ilhar esse sistema da concessionária, e essa contatora da esquerda, ela vai fechar, ou seja, ela vai ativar o gerador aqui, e o gerador vai prover a energia para as cargas. Então, elas são complementares. Quando uma abre, a outra fecha, e vice-versa, tá? Então, aqui mais de perto, então aqui pela esquerda a gente tem a entrada do grupo, né, a entrada do gerador. Aqui está o barramento que alimenta as cargas, né, ele vai ser alimentado ou pelo gerador ou pela rede, tá? E aqui na direita está a entrada da rede, que dá para ver escrito, tá? Então, a entrada da rede, né, normalmente é o caminho normal esse aqui, então entra da rede, alimenta a carga. Faltou rede, entra o gerador, alimenta a carga. E a entrada do grupo, né, que a gente está vendo. Esse aqui é o barramento que alimenta a carga. E aí que a gente vai para os nossos casos de conexão de geradores fotovoltaicos, tá? Nesses clientes que tem ou não tem, né, o gerador. Então, aqui na esquerda tá um cliente normal, um cliente que não tem gerador. Isso aqui é o que a gente mais encontra por aí, tá? Então, vem a energia da rede, aqui está a carga, a gente conecta o inversor no meio do caminho, entre o medidor e entre a carga, tá? No meio do caminho, em qualquer ponto, naturalmente, que possa escoar essa energia do gerador, né? Normalmente é no QGBT, então no quadro de disjuntores, né? No quadro geral de baixa tensão. Então, quando essa carga ela é maior do que a geração do inversor, ela vai estar sendo alimentada pela energia que o inversor está injetando, e o que falta provém da rede. Então, ela vai ser alimentada pelo inversor e o complemento vem da rede. Quando a carga consome menos que o inversor está injetando, toda a energia da carga vai vir do inversor, e o que sobra desse inversor vai estar sendo exportado para a rede. Então, vai fazer esse caminho reverso aqui, que está sendo representado pela setinha azul, tá? E aí a gente entra aí no primeiro caso, que é o caso com o gerador a diesel, tá? O sistema on-grid convencional com um gerador a diesel. Então, primeiro eu apresento o caso correto, tá? Como deve ser ligado o inversor onde tem o gerador a diesel. Ele sempre deve ser ligado na parte da rede, tá?
na parte do QTA, que é a rede. Eu vou explicar na sequência o porquê. Mas, voltando aqui, então ele sempre deve ser ligado nesse borne aqui, na parte da rede, tá? Então, essa é a conexão correta. Porque quando a rede está alimentando a carga, o inversor vai estar vendo a tensão da rede, beleza, vai estar alimentando aqui a carga. Quando falta a rede, o QTA vai comutar para o gerador a diesel. Então, esse QTA ele vai fazer esse movimento aqui, tá? E o inversor não vai estar mais vendo tensão, porque ele vai estar ilhado. O gerador vai estar dando tensão no QTA, que vai alimentar a carga, mas o inversor não vai estar vendo a tensão da rede, porque lembrem, essa chave vem para cá. Então, ele vai ativar o antilhamento, ele vai se desligar, né, para proteger aí o operador da rede quando ele for consertar essa rede, tá certo? E a carga vai ser normalmente alimentada pelo gerador a diesel, tá? Então, faz esse sentido a corrente. Como não conectar, que é o que a gente vê em alguns casos aí de integradores que estão normalmente iniciando aí no processo, não estudaram antes da instalação e acabam cometendo um erro que pode ser bem complicado aí em questão financeira, até de segurança, tá? Que é esse caso aqui, o inversor conectado entre o QTA e a carga, não mais entre o QTA e a rede, que é o local certo, tá? Então, o inversor conectado entre o quadro de transferência automática e a carga. O que acontece quando o sistema on-grid convencional está operando pela rede, tá? Então, a rede operante é a condição normal. O inversor vai estar vendo a tensão da rede, ele vai estar operando, então ele vai estar injetando corrente aqui nesse barramento, né? Que vai alimentar a carga e o excedente vai ir para a rede. Então, nesse caso aqui, não vai ter nenhum problema. Então, notem que é um problema, isso aqui é um problema que só vai enxergar quando faltar tensão aqui na rede, tá? Então, quando falta tensão na rede, que é o caso da direita, isso aqui vai acontecer. A rede vai estar desligada, né? Vai estar zero de tensão, o QTA vai ver isso e vai comutar para o gerador a diesel. Só que o inversor vai estar vendo a tensão agora do gerador a diesel. E ele vai estar injetando tensão, normalmente no barramento, achando que ali tem rede. E isso aí pode ser um problema quando? Vamos ver aqui o gráfico da direita. Se faltou rede e está pela manhã, beleza. Por quê? Porque a tua curva de geração ela vai estar indo numa potência baixa, a tua carga normalmente vai estar acima disso, o teu gerador diesel vai estar complementando o que resta. Então, entre a geração fotovoltaica e a carga, ele vai estar complementando. Só que chega perto do meio-dia, aí, quando a geração aumenta, vamos dizer que está sem rede por alguma manutenção, alguma coisa assim, e a tua carga está normal, tá? Porque ela está sendo alimentada pelo gerador a diesel, porém o teu fotovoltaico está muito elevado. O que vai acontecer com o gerador? Ele vai começar a baixar a potência. Ele vai ver que a tensão e a frequência estão subindo, ele vai baixar a potência até chegar na potência mínima de funcionamento desse gerador a diesel. Nesse momento, o teu inversor não tem controle, então ele vai estar injetando o máximo que pode e esse gerador vai estar no mínimo de operação, então ele não vai desarmar. O que vai acontecer aqui? A tensão vai começar a subir e a frequência vai começar a subir. E aí existem algumas questões que podem acontecer, que primeiro a gente vai falar da mais catastrófica. Então, a potência está maior do que a carga demanda, essa energia vai ter que ir para algum lugar. Lembrem, ela não tem o caminho da rede, que seria o caminho normal. O que ela pode fazer? Entrar reversamente nesse gerador a diesel, que por natureza não tem capacidade de receber essa energia e ele pode vir a queimar. Então, notem que é um problema bem grave, né? Então, um problema aí financeiro que pode acarretar para o cliente bem grave. Segundo cenário, então, esse gerador a diesel tem, por exemplo, um relé, né, que diz para ele, opa, está entrando energia, não posso funcionar assim, eu vou desarmar o gerador a diesel. Então, o relé protege o gerador a diesel. Então, desliga o gerador a diesel, o cliente vai ficar sem a carga, né? Então, vai ficar sem a rede, porque o inversor não vai ver mais tensão, não vai ter mais referência, ele vai desarmar também. Então, o inversor vai ilhar, o gerador a diesel vai estar desligado. Pode ser que o gerador a diesel religue novamente. Então, ele vai religar, vai ver que é o caso que não tem mais esse problema de injeção de energia. E aí, o que vai acontecer? O inversor vai ver, opa, voltou a tensão do gerador a diesel, vou religar. E aí começa um loop. Então, o inversor vai religar, vai começar a subir muita potência de novo, muita tensão, muita frequência, o gerador a diesel vai desligar novamente. O inversor vai desligar, o gerador a diesel vai ligar, o inversor vai ligar de novo, e assim, consequentemente. Isso aí pode ser um problema grave, tanto para a carga, quanto para o inversor.
e para o gerador também, né? Então, eles vão ficar ligando e desligando intermitentemente. Isso aí também é um grave problema. Então, em ambos os casos, quando tu tem a falta da rede e a tua conexão nesse ponto entre o QTA e a carga, tu vai ter cenários problemáticos, né? Principalmente quando tu tem uma potência injetada nesse barramento maior do que a carga consome. Então, tem que se ter muito cuidado, não se pode conectar o inversor nesse local. Existem saídas, vamos dizer que eu precise conectar o inversor nesse local, porque ele está perto da carga, né? Os módulos estão ali em cima do telhado, por exemplo, e esse QTA está lá longe na entrada de energia. Existe. Tu pode, por exemplo, botar uma contatora em série com o teu disjuntor do inversor, e essa contatora ser comandada pelo contato auxiliar aí do gerador diesel. Ou seja, quando o gerador diesel liga, essa contatora recebe um sinal e ela abre. Então, ela vai desligar o inversor. Tá? Então, existe essa possibilidade aí quando não se tem, quando não se pode ligar esse inversor no QTA. Só que a gente tenta sempre ligar no QTA porque tu botar mais um elemento, que seria a contatora, é mais um elemento para dar problema nesse sistema fotovoltaico. Então, a contatora pode, por exemplo, colar fechada. Então, ela não vai mais ser comandada por esse contato auxiliar do gerador diesel e pode vir algum dia dar problema. Então, por isso que a gente sempre recomenda que se ligue esse inversor aí no QTA, tá? Então, vamos lá, para a segunda questão, que é a conexão dos sistemas fotovoltaicos onde tem o banco de capacitor. Então, é um problema, vamos dizer assim, semelhante, né, aos locais que tem gerador a diesel, porém que tem algumas implicações tão sérias quanto no banco de capacitor. Então, primeira opção aí, que é a opção recomendada, tá? Vamos lá ver o cenário. Então, a gente tem a carga, tá? Uma carga pontual, por exemplo, um motor de grande potência. A gente tem o QGBT do cliente, que alimenta as demais cargas, iluminação, ar-condicionado, computadores e tudo mais. E a gente tem um banco de capacitor geral, então centralizado aqui no barramento do QGBT, tá? Que vai corrigir todo o fator de potência desse cliente. E aí a gente bota uma usina fotovoltaica, tá? Onde que a gente vai conectar essa usina fotovoltaica? Entre o controlador desse banco de capacitores e a rede, tá? Por quê? Porque esse controlador vai estar sempre enxergando a corrente no fluxo normal, que é o fluxo rede para carga, tá? Então, a corrente que esse controlador que está aqui enxerga sempre é nesse sentido aqui, tá? Então, qual que é a segunda opção? Que também é recomendada. Muitos clientes têm um banco de capacitor no QGBT, tá? Então, esse é o local normalmente que vai estar conectado o banco de capacitor. Normalmente tem o banco ao lado aqui do QGBT e toda a corrente, né, a energia reativa vai estar sendo injetada nesse QGBT. Porém, se o cliente tem motores muito grandes, vai ter um banco pontual conectado nessas cargas. Onde que eu conecto a minha fotovoltaica? Novamente, entre a rede e o primeiro controlador dos bancos de capacitores, tá? Por quê? Porque a corrente vai estar sempre fluindo no mesmo sentido para esse banco, que é o que ele foi normalmente parametrizado, que é a corrente da rede para carga, tá? E aí a gente vai para os casos problemáticos, que é onde normalmente o cliente conecta essa usina fotovoltaica, que é no QGBT. O que acontece? Esse controlador do banco, normalmente ele está entre o QGBT e a rede. E agora tu está conectando uma fotovoltaica no QGBT. O que pode acontecer nesse caso? Quando essa geração for maior do que o consumo da carga, essa corrente não vai mais fluir no sentido rede-carga, ela vai fluir no sentido carga-rede. E esse controlador que está aqui, ele vai estar enxergando uma corrente reversa. Isso aí pode ser um grande problema para o banco de capacitores. Por quê? Porque ele foi parametrizado para enxergar, por exemplo, uma corrente positiva, que para ele é sentido rede-carga. Tá? Quando ele enxerga essa corrente no sentido carga-rede, essa corrente vai ser enxergada como negativa por ele. E ele vai dar um erro. Então, ele vai parar de operar. Ou ele vai dizer ou que tu instalou o TC ao contrário, né? Vai dar algum problema ali que ele vai parar de operar. O que vai acontecer com esse cliente? Vai pagar multa de reativos porque o banco dele parou de operar nesses momentos em que a geração é maior que a carga. Segundo problema, essa fonte fotovoltaica ela é intermitente. Então, em dias de nuvens, ora ela vai estar injetando muita potência ativa aqui e ora ela vai estar injetando pouca potência ativa aqui. E esse controlador vai estar vendo uma variação muito rápida desse fator de potência. Porque notem, normalmente a UFV ela é parametrizada para gerar só ativos, tá? Então, fator de potência 1.
porque é o que faz a compensação de créditos. Então, esse banco ele vai estar enxergando, ora, fator de potência muito baixo, quando a geração fotovoltaica é muito alta, e ora, um fator de potência mais alto, quando a fotovoltaica cai, tá? E aí ele vai ficar ativando e desativando, né, ligando e desligando os bancos de capacitores. Porque normalmente um banco aqui ele é composto por vários capacitores, tá? Então ele vai estar chaveando várias vezes esses capacitores. Isso aí, vocês sabem, pode dar um problema nos contatos, pode vir a queimar o capacitor, porque, né, por mais que tu tenha aí a contatora com um resistor de pré-carga, que vai diminuir essa corrente, é um grande problema tu chavear várias vezes por dia esses capacitores. Então, tu vai diminuir a vida útil do teu banco. Então, são dois problemas. Primeiro, tu pode ter a falta de operação do teu banco, vai pagar multa por acidente. Segundo, tu vai ter os teus bancos chaveando várias vezes por dia. Isso aí vai diminuir a vida útil desse aparelho, tá? E aí a gente entra com uma solução que ela até bastante comentada no mundo da fotovoltaica, que é a compensação de parte dos reativos pelo próprio inversor fotovoltaico. Só que por que ela não é muito utilizada? Porque normalmente esses inversores fotovoltaicos, eles geram uma potência ativa limitada, vamos dizer 75 kW, e eles não conseguem gerar mais do que isso em aparente, por exemplo, em reativo. Para isso, para gerar reativo, eles têm que diminuir a potência ativa. Então, por exemplo, se eu quiser gerar X de reativos, eu vou ter que gerar 75 menos Y de ativo. Ou seja, eu tenho que diminuir a minha potência ativa para poder gerar um percentual lá de reativos. Qual que é o problema nesse caso? Tu vai estar diminuindo a energia que é compensada, ou seja, tu vai estar dando um prejuízo econômico para o teu cliente, porque tu vai estar gerando menos ativo para poder compensar um certo grau de reativos. Aí que entra um inversor muito interessante da PHB, que é, por exemplo, a linha aí do inversor PHB 75K MT. Por quê? Porque esse inversor 75K MT, basicamente, ele é o modelo 85, tá? Limitado em 75 de ativo para poder se enquadrar aí na microgeração, tá? Só que ele tem uma máxima corrente de saída de 133 amperes. E quando a gente faz o cálculo aí de 133 vezes 380 vezes raiz de 3, que faltou aqui, então é 133 amperes vezes 380 vezes raiz de 3, vai dar 87 kVA, ou seja, 87 kVA, que é a potência aparente. Mas percebam que ele está limitado em 75. Então, né, esse inversor ele é limitado aqui em 75 de ativo. O que ele vai fazer? Ele não vai injetar os 133 amperes, ele vai injetar menos para ficar no 75 quando ele está configurado com um fator de potência 1. Só que se tu tem um cliente que precisa ter um complemento de reativos, por exemplo, precisa complementar o capacitivo, tu vai poder diminuir o fator de potência da geração desse inversor sem comprometer o teu ativo. Ou seja, tu pode injetar reativo sem diminuir a tua potência aqui de 75 kW. Tá? Então, tu vai poder prover um percentual desse reativo que o teu cliente precisa, sem dar o prejuízo de diminuir a potência ativa que esse cliente está gerando. Tá? Então, até quanto que a gente pode prover de reativos para esse cliente, com esse inversor 75? Se a gente tem aqui 75 kW de ativo e 87 kVA de aparente, a gente chega aqui pela trigonometria, né? Em 44,94 kVAR. Então, a gente pode prover até 45, né, kVAR de reativos para esse cliente. Notem que isso aqui é dependente também da geração desse inversor, né? Então, a gente está controlando aqui o fator de potência do inversor. Então, a gente pode chegar aí no momento de máxima geração em uma potência reativa de 45 kVAR. Isso é um banco de capacitores considerável, né? Então, tu pode diminuir o investimento do banco de capacitores do teu cliente utilizando essa artimanha aí do inversor da PHB D75, que é controlar aí ele num fator de potência mais baixo, tá? Então, nesse caso, a gente consegue chegar até 0,85 de fator de potência, sem comprometer os 75 kW de potência ativa, tá? Então, a gente tem um ângulo de 30,93 graus, né? Chega aí no máximo a 44,94 kVAR, fator de potência 0,8577. Como que eu sei quanto que eu vou prover de reativos para esse cliente? Aí vai de cada integrador fazer o estudo de caso. Então, tu vai ter que ver se o teu cliente tem cargas indutivas ou capacitivas, né? Normalmente,
tu vai precisar prover capacitivos para o teu cliente, porque o que paga multa de reativos é o indutivo das 6 da manhã até a meia-noite, que é normalmente o horário de trabalho, e capacitivo de meia-noite, né, até as 6 da manhã. Então, tu pode prover aí capacitivo no momento de trabalho do teu cliente, principalmente quando o teu cliente tem muito motor, por exemplo, né? Então, o motor já é conhecido, uma carga indutiva conhecida. Tu vai, daí tu tem algumas saídas, que é fazer o cálculo de potência reativa que tu precisa prover, né? Então, tu vai lá, faz o levantamento de carga do teu cliente, verifica todos os motores, verifica a câmara fria, se tiver, verifica todas as cargas, né, que vão consumir esses reativos, faz o cálculo e tu pode baixar lá para 0,95, para 0,90 o teu fator de potência do teu inversor e fazer um teste aí no primeiro mês, ver se tu para de pagar essa multa de reativos, tá? Segunda opção, que é muito mais certeira, né, muito mais correta, que é, por exemplo, pedir aí a memória de massa do medidor para a concessionária. Porque nessa memória de massa vai constar o consumo de reativo a cada 15 minutos do teu cliente. Então, a partir disso, tu vai poder entender qual é o máximo de reativo que esse cliente precisa e aí tu parametriza o teu inversor para prover, né, uma parte desses reativos aí para te ficar na margem do 0,92 até 1 de fator de potência, que é o que precisa para não pagar multa no cliente, tá? Terceira opção, instalar um analisador de energia na entrada lá do cliente. Então, com esse analisador, tu deixa alguns dias, né, de preferência aí uma semana ou mais, para te pegar o comportamento de carga desse cliente durante todo o período da semana. E aí, depois disso, tu planilha isso, verifica qual é o máximo de reativo que ele vai precisar e também faz essa parametrização do inversor, né? Sempre sem comprometer a geração de ativos, porque é isso que vai dar o retorno financeiro para o teu cliente lá no final, dentro do sistema de compensação de créditos, né, que é o que a gente tem hoje pela 482, e vai permanecer aí com a Lei 14.300, né? Então, é uma solução bem inteligente, que a gente consegue atingir aí com o nosso inversor de 75, que são normalmente as classes de potência em clientes do grupo A que vão ter essa penalização por excesso de reativos, né? Então, é uma coisa aí para vocês ficarem ligados, né? Quando trabalharem com esses inversores, que vocês podem estar mitigando aí a necessidade de instalação de um banco de capacitores muito elevado. Talvez vocês ainda precisem de um banco de capacitores para prover esse reativo quando a geração fotovoltaica não é muito elevada. Porém, tu vai poder diminuir aí o custo, né, e a potência desse banco de capacitores utilizando de maneira mais inteligente esse inversor, tá bem? Então, era esse assunto aí que a gente queria abordar hoje. Então, como o Ivan falou, é um assunto aí introdutório, tá? Só para vocês terem conhecimento aí dos problemas que existem quando tu liga de maneira incorreta esses sistemas fotovoltaicos, onde tem gerador a diesel e onde tem banco de capacitor. Então, para vocês ficarem ligados nisso. Qualquer dúvida que surgir aí desse webinar, que vocês quiserem escrever de maneira mais completa, vocês podem mandar aí para o nosso e-mail, tá? Então, tá o meu e-mail e o e-mail do Ivan aí na tela. Essa gravação vai ficar no YouTube da PHB, vocês podem questionar também lá nos comentários, tá? E fiquem à vontade para desenvolver o assunto conosco quando for um projeto maior, quando vocês precisarem do auxílio da PHB. A gente sempre vai estar disposto a auxiliar o integrador, né, o nosso parceiro, nestes casos. Então, fica aberto aí o meu contato, do Ivan, a gente vai estar sempre à disposição para auxílio de vocês em casos mais complexos, tá bem? Para encontrar o melhor custo-benefício aí para o cliente. Então, agora fico aberto às dúvidas aí, passo de novo a palavra para o Ivan, se tiver alguma dúvida aí da plateia, e novamente agradeço vocês. Bom, então, primeiro de tudo, parabéns, Fernando, apresentação bastante explicativa, né, bastante boa, bastante completa, né. Pessoal, antes de eu começar a falar sobre as nossas dúvidas aqui, eu gostaria de pedir, Fernando, para que você voltasse um ou dois slides que a gente tem ali um pedaço do datasheet do inversor. Aí, pessoal, a gente está super acostumado a olhar para a corrente CA do inversor, né, que vocês estão vendo ali, máxima corrente CA 133 amperes, na hora de fazer o dimensionamento do cabeamento, na hora de fazer o dimensionamento do disjuntor, mas aí a gente vê que tem mais uma motivação para a gente estar analisando a corrente de saída
do inversor, certo? A gente vai estar podendo fazer uma compensação de reativo, mantendo a potência nominal do inversor, nesse caso 75 quilowatts, a partir dessa corrente, certo? Então, mais um detalhe aí para a gente cuidar. Avança um para mim, por favor, Fernando. A gente tem aí o cálculo do Fernando. Pessoal, eu sei que para muitos esse cálculo não é tão trivial, tá? Então, que nem o Fernando falou, a gente vai disponibilizar isso no YouTube, aí vai ter um link aí para a gente ver isso de novo, para que vocês possam pausar o vídeo, ver com calma. Fica aqui a minha sugestão, tá? Como projetista também. Muitas vezes você tomar um pouco do seu tempo, né? Desenhar um triângulo de potência, assim, fazer um cálculo ponto a ponto, ajuda o seu cliente a entender as suas escolhas de projeto, né? Ajuda o seu cliente a ver que você entende o que você está fazendo e, em segunda análise, vai ajudar também o analista, se assim necessário, o analista da concessionária, né? A saber de onde é que saíram os valores, né? De onde é que saiu o fator de potência, por que você está usando. Então, esses são alguns comentários que eu teria para fazer de novo, pessoal. Vai estar disponível, tá, a apresentação para a gente poder estar revendo depois. Pessoal, muitas dúvidas, tá? Parabéns aí, vocês, tá? Estão prestando bastante atenção na apresentação, estão atentos ao mercado, então isso é bom sinal para mim, tá? Vamos começar aqui com a nossa pergunta do colega Matheus Amorim. Fernando, tem alguma forma de equilibrar a carga entre gerador a diesel e sistema fotovoltaico? Ou seja, aquela velha história que a gente vê, né? Quando caiu a rede, será que eu preciso depender exclusivamente do meu gerador? Será que não tem alguma forma de eu também ter potência do fotovoltaico trabalhando com o gerador para atender a minha carga? Como é que a gente faz, Fernando? Essa é uma dúvida bastante comum, né, do pessoal querer alimentar a carga com o inversor e o gerador a diesel, na verdade, o inversor complementando, né, o gerador a diesel. Mas primeiro ponto que eu saliento, né, nessa questão é que isso aí vale a pena para o cliente. É muito comum faltar energia para esse cliente ou são casos raros, tá? Porque até existem soluções, se vocês tiverem algum cliente que realmente necessite disso, entre em contato com nós, mas a primeira questão que eu levanto é, vale a pena isso? Porque envolve uma questão de eletrônica muito mais complexa, tá? E normalmente são soluções para cliente a cliente. Então, são soluções pontuais. Não existe uma solução genérica em que tu coloca o inversor aqui e ele vai se adaptar a todos os clientes. Precisa haver um estudo aí do integrador, né, do engenheiro que vai fazer esse projeto. Podem conversar com nós. Porém, a solução que a gente entrega aqui, ela não consegue conversar com o gerador a diesel. Tá? Ela não vai estar se adaptando à carga. Tá? Então, vai acontecer aquilo que a gente comentou. Se conectar aqui no barramento entre o QTA e a carga, esse inversor ele vai estar gerando o que está disponível de sol ali no momento, né? E se essa geração for maior que a da carga, a tensão e a frequência vai disparar, vai desarmar ou o inversor ou o gerador a diesel, tá? Então, isso aqui é o que 99% dos clientes precisam. Por quê? Porque não passa muito tempo durante o ano sem energia. Então, não é uma grande necessidade da maior parte dos clientes terem uma solução robusta, porque precisa de muita redundância no caso de tu querer complementar esse gerador a diesel com a fotovoltaica. É uma solução legal, a gente pode estudar, mas, de modo geral, os inversores aí que estão no balcão, vamos dizer assim, né, não tem essa possibilidade. Por isso que a gente está passando hoje os locais corretos de onde se conectar esse inversor para não ter problema aí de queima do gerador, de liga e desliga desse sistema, né? Porque pode prejudicar a carga. Então, não sei se eu respondi, né? Mas existem soluções que não são triviais, elas são, às vezes, caras, né? Tem que ver qual é a real necessidade desse cliente para aí a gente estudar caso a caso. Tá bem? Perfeito, Fernando. O complemento que eu faço para a sua resposta, talvez para ajudar o nosso colega aí, é, novamente, você entender a necessidade do seu cliente e você não comprometer a confiabilidade não só do sistema fotovoltaico,
mas também de toda a instalação elétrica, ao troco, assim, às vezes, de um período de nem 1 hora por dia, durante na semana inteira, acontecer um evento uma vez, sabe? Eu acho que vale o estudo realmente caso a caso para a gente não agravar um problema que nem existiria, certo? Então, essa é a minha contribuição para esse caso. Vamos dar seguimento aqui à pergunta da Liliana, tá? Como saber o fator de potência que usar no inversor para compensar o reativo do cliente? Essa é a pergunta da nossa amiga Liliana. Isso também é uma pergunta bem pertinente, né? Acho que é dúvida daí de uma boa porcentagem dos ouvintes, porque é realmente a parte mais complexa de se verificar onde tem cargas indutivas, muitos motores, indústrias e tudo mais. Então, como eu falei durante a apresentação, agora eu vou falar um pouco mais calmamente, tem algumas opções, tá? Normalmente, o que o projetista aí faz de primeira mão? Quando ele está fazendo o levantamento técnico do cliente, o que ele vai fazer? Um levantamento de carga. Então, ele vai verificar todas as cargas que esse cliente tem, vai anotar, né, todas as cargas, vai tirar foto, principalmente das plaquinhas aí dos motores, placa de ar-condicionado, placa de fontes que tiver no local, e vai fazer lá um cálculo de ativo-reativo, né, verificar qual é o fator de potência dessa carga que o cliente tem. Segundo ponto, verificar como é que é a operação dessa carga do cliente. Porque não adianta ter um panorama geral das cargas e tu não saber o que fica ligado a cada momento. Porque tu pode ter um fator de potência total da tua carga lá em 0,7, porém tu não vai ficar com todas as cargas ligadas a todo momento. Então é importante entender esses dois panoramas aí, fazer lá, como o Ivo falou, o triângulo das potências, né? Calcular aí o fator de potência médio desse cliente e a partir daí já pode se pensar em alguma solução de fator de potência para ele. Mas o ideal é que após a operação desse cliente, após alguma correção pontual do fator de potência, se seja pedido, né, primeiro, se possível, com um analisador de energia. Então, tu coloca um analisador de energia lá no QGBT do teu cliente, né, na entrada de energia dele, e tu vai verificar semanalmente ou durante um mês o fator de potência dessa carga, né, qual é o comportamento do fator de potência ou do reativo que essa carga demanda durante as 24 horas de cada dia. A partir daí, tu consegue fazer um ajuste muito mais fino do teu banco de capacitores. Então, tu não precisa sobredimensionar muito o teu banco de capacitores automático, por exemplo. Tu pode dimensionar ele para potência reativa máxima para chegar lá em 0,95 de fator de potência. Então, é o que normalmente se faz, né? E a terceira opção, se tu não tem um analisador de energia, é pedir a memória de massa para a concessionária. Às vezes demora um pouquinho, né? Tem aquela taxinha básica lá que eles te cobram para retirar a memória de massa. Muitas concessionárias já têm isso disponível na internet, então lá na própria conta do cliente, por exemplo, grandes clientes já tem essa memória de massa lá mensal, né? Então, dos últimos meses, tu pode estar conseguindo lá sem pagar uma taxa extra. A partir dessa memória de massa, tu vai verificar qual é o comportamento de reativo dessa carga, né? E tu dimensiona o teu banco de capacitor a partir daí. Então, se tu quer corrigir para fator de potência 1, tu vai ter que garantir que o maior nível de reativos que a tua carga consome durante o mês deve ser atendido pelo banco de capacitor ou pela injeção de reativos aí do inversor. Ou se tu quer corrigir para 0,95, aí tu não precisa, vamos dizer assim, gerar todo aquele reativo. Tu pode gerar um percentual daquele reativo, vai diminuir o teu custo do banco de capacitor, né? Mas são algumas opções possíveis. Levantamento de carga, analisador de energia, memória de massa. Então, algumas soluções aí possíveis para se dimensionar um banco de capacitor ou para se dimensionar o que o inversor pode injetar de reativo, né? No caso aí do 75MT, que não vai te prejudicar na potência nominal de 75, por exemplo, que ele tem, né? Outro ponto só, Ivan, que eu gostaria de salientar, que tu comentou muito bem antes, é essa corrente aqui, máxima corrente de operação, 133 amperes. Então, o projetista tem que estar muito ligado nisso, para não subdimensionar tanto o disjuntor quanto os condutores CA, né? Porque a gente tem, às vezes, em mente, a gente faz o cálculo lá 75, divide por 380, divide por raiz de 3 e chega lá em 120, 120 e poucos amperes, e aí tu dimensiona um cabo para 115, 120, o que seja. Lembrem que esse inversor tem capacidade de entregar mais do que 75 de aparente, ele entrega até 87.
tá? Então ele vai te entregar até 133 amperes e é para isso que tu precisa dimensionar a tua proteção e os teus condutores, tá? Então isso aqui, muito bem comentado aí pelo Ivan, tem que ter bastante cuidado na hora do dimensionamento, né, da proteção e dos cabos aí na parte CA, tá bem? Perfeito, Fernando. Antes de pular para a próxima pergunta, eu gostaria também de fazer mais um complemento nesse quesito aí. A PHB ela envia o seu kit tão completo que vai até mesmo o QDCA, certo? Então, pessoal, quando vocês compram aqui com a gente um inversor, esse que o Fernando está mostrando aí, PHB 75KMT, você já recebe um QDCA, um quadro com disjuntor, com DPS, dimensionado certinho para o inversor que vocês estão comprando, certo? Então fica aí a dica para dar uma conferida nos nossos kits fotovoltaicos, tá, pessoal? Vamos passar aqui para a próxima pergunta do nosso amigo Pedro. É possível uma planta ter um gerador e um banco de capacitor, Fernando? Claro, é bem possível e eu diria que é comum, tá? Então, clientes aí maiores, normalmente, que clientes aí do grupo A vão ter algum banco de correção de fator de potência, tá? Então, clientes que pagam aí a multa por excesso de reativos, eles vão ter esse banco de capacitores já, normalmente, né? E daí clientes que precisam desse backup, clientes com cargas críticas, como eu já comentei, supermercados, postos de gasolina, bancos, tá? Hospitais, todos esses clientes normalmente têm também o gerador a diesel, tá? Então eles vão trabalhar com essas duas questões que aumentam um pouco a complexidade do sistema e que demandam essa atenção extra aí do cliente, né? Desculpa, do integrador. Um ponto que é importante ressaltar é onde é que vão estar esses componentes, onde é que vai estar o banco de capacitor, onde é que vai estar o gerador a diesel. Eu chegando no cliente, onde é que eu vou procurar se tem isso ou se não tem? Primeira dica que eu dou, tá? E como projetista também, como já fiz levantamentos técnicos para isso, então primeira dica que eu dou, conversa com o cliente. Antes de ir entrando aí na unidade consumidora para verificar as cargas, faz uma conversa ali rápido com o cliente, questiona quais são as características das cargas, como é que é a operação dele, ela é diurna, ela é 24 horas, se ele tem banco de capacitor, né? Normalmente o cara que tem, ele sabe que tem porque ele pagou por aquilo. Então ele já sabe, um tempo atrás realmente precisei botar, estava vindo a fatura muito cara, tive que botar o banco de capacitor. Se o cara não sabe o que é, tu fala, esses capacitores é tipo um cilindro metálico que fica próximo ali do teu quadro de disjuntores. Aí talvez o teu cliente se ligue, né, que ele tem isso, e ele vai te mostrar onde é que está. Gerador a diesel, o cliente também sempre sabe que ele tem, né? Porque ele pagou por aquilo, ele sabe que quando falta energia, ele vai ter o gerador a diesel como backup. Então, o cliente sempre é a primeira fonte da informação. Segunda questão, tendo isso, ou o cliente não sabendo te informar, o que tu vai fazer? Tu vai procurar nos locais mais comuns de se ter esses equipamentos, que são onde? Próximo da entrada de energia, então o gerador diesel normalmente está logo após a tua medição ali, a tua proteção, tá? Porque vai ter o QTA, né, o quadro de transferência automática, então ele vai estar no início da unidade consumidora. E os bancos de capacitores, normalmente eles estão ou ao lado do quadro geral, né, de disjuntor, então do quadro geral de baixa tensão, ou em cargas pontuais de maior potência. Então, locais que vocês devem procurar na medição, tá, na entrada de energia, ao lado do QGBT e nas cargas de maior potência. Então, é isso aí que vocês precisam estar de olho para encontrar, né, esses benditos componentes aí que demandam aí uma dor de cabeça um pouquinho maior na hora do projeto, tá bem? Perfeito, Fernando. A minha contribuição também é o cliente, tá, pessoal? Nos casos que eu vivi, o cliente sempre já tinha passado por alguma dor de cabeça e ele sabia bem onde estava o equipamento, certo? Então, eu acho que essa conversa franca com o cliente que vocês já vão ter por causa do fotovoltaico para saber o que ele quer, compensa vocês colocarem na caderneta de vocês, né? Olha, e aí, onde é que tá esses equipamentos? Eu acho que é importante. A gente tem aqui a nossa amiga Beatriz.
tá fazendo uma pergunta aqui, eu acho que a amiga Beatriz quer que o mundo pegue fogo mesmo, gente, porque tá meio extrema a pergunta dela aqui. O que que Já fiquei acontece, curioso, né? o que que acontece, Fernando, se eu ligar a planta fotovoltaica no lugar errado? Ou seja, em referência aos dois, se você puder abordar individualmente o que que acontece com cada caso. Pessoal, lembrando, a gente está aqui para isso não acontecer, tá? Vamos com calma aí, mas explica pra gente aí, Fernando, ajuda a gente a entender o que que aconteceria se a gente fizesse isso. Bem importante isso aí, porque são casos que a gente nunca quer chegar, tá? Então, isso aí é uma dor de cabeça tanto para o cliente, né? Principalmente para o cliente, porque ele vai ter o prejuízo, para o integrador que fez a instalação. Então, um integrador que, vamos dizer, a primeira mini geração, o primeiro sistema de maior porte que ele instalou e ele não estava ciente disso, porque ele nunca tinha visto essa questão antes, né? Nos sistemas de menor porte. Foi lá, instalou, fez tudo certo na cabeça dele, mas não verificou que tinha um gerador a diesel, por exemplo. Provavelmente o sistema vai operar por bastante tempo sem dar nenhum problema. Porém, quando o dia errado chegar, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Vamos dizer assim, a tua carga está demandando menos energia do que o teu gerador a diesel e o teu inversor estão injetando na rede. É aquele velho ditado, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa energia se ela não tem um caminho? Ela precisa ir para algum lugar. A corrente ela vai estar tentando ir para algum lugar. Ela não vai poder ficar parada no meio do teu barramento. Então, para onde é que ela vai ir? Provavelmente para o teu gerador a diesel. E aí tu vai ter aquele prejuízo do tamanho de uma semana, né? Porque o teu gerador a diesel, geradores a diesel de maior potência, pessoal, para quem não conhece e quem não sabe, eles estão na base aí de 100, 200, 300, chegando aí aos milhões de reais, geradores a diesel de grande porte para supermercados. Então, tu não quer ter um susto desse tamanho, né? O integrador não quer precisar passar por isso. Então, por isso que tem que ter bastante cuidado, porque esse gerador diesel ele é feito para injetar potência no teu barramento e não para absorver potência. Apesar de ser uma máquina girante, ele está lá para injetar, não para absorver potência, tá? Então, tu pode ter uma surpresa aí bem desagradável num dia que, por exemplo, tem uma manutenção da rede, que faltou energia e o gerador a diesel começou a operar, chega lá no meio-dia, às vezes até de um domingo, por exemplo, que normalmente é quando tem a manutenção da rede. Então, o cliente às vezes nem está no local, chega lá na segunda, né? Se deu sorte, não incendiou o local, né? Só que ele vai ver que o gerador a diesel está queimado, ou também pode acontecer da carga ou do inversor ter sofrido algum dano porque ficou ligando e desligando, né? Esses equipamentos por conta da sobrefrequência e sobretensão repentina aí, diversas vezes no dia, né? Então, esse é um problema bem grave, né? Porque essa corrente ela vai precisar ser injetada em algum local. Então, ela vai ser injetada aí no gerador a diesel e pode queimar o gerador, pode danificar o inversor, pode danificar a carga. Tá? Esse aqui é o caso do gerador a diesel. No caso do banco de capacitor, o que vai acontecer se tu botar a tua fotovoltaica? Quando a fotovoltaica tem uma geração elevada e ela está conectada aqui depois do teu controlador de fator de potência, lembrem, ela normalmente gera com fator de potência 1. Então, todo o ativo vai ser a fotovoltaica que vai estar entregando para a tua carga. O que sobra? Sobra o reativo. Tá? E o que esse controlador vai estar vendo? Um fator de potência extremamente baixo. Tá? Então, ele vai ativar todos os bancos de capacitores desse banco de capacitor aqui geral. Tá? Só que aí passou uma nuvem. Esse ativo aqui diminuiu. Então, esse fator de potência aqui, que o controlador está enxergando, aumentou. Ou seja, ele vai desligar vários capacitores. Aí as nuvens passaram, o ativo aumentou de novo. Então, o fator de potência dessas cargas aqui diminuiu de novo, porque elas voltaram a consumir só reativo praticamente da rede. O banco de capacitor vai ativar todos os capacitores de novo. Então, eles vão ficar nesse chaveamento louco aí, ativa e desativa, liga, desliga, até que tu danifica os teus capacitores, né, pelas várias vezes que tu vai acionar ele durante o dia. Então, são dois problemas que vão te dar danos nos equipamentos e vão te dar um dano financeiro grande, tá? Eu vou encerrar aqui, agradeço a presença de todos, ficamos abertos para qualquer questão que venha a surgir, tá certo? Obrigado.